Olá! Nessa videoaula, estudaremos como duas retas relacionam-se em R3. O conteúdo dessa aula é bem curto, mas depende de você saber muito bem conteúdos anteriores. Aqui vai uma lista do que você tem que saber para acompanhar essa aula. Primeiro, saber como calcular todos os produtos de vetores e também saber o significado geométrico de cada um deles. O restante aqui é tudo sobre as duas últimas aulas sobre retas. Precisa saber que uma reta é unicamente determinada por um ponto que pertence a ela e um vetor diretor. Saber montar equações de todos os tipos e também saber extrair ponto e vetor de cada tipo de equação. Saber testar se pontos pertencem à reta e também saber usar a equação para gerar novos pontos. E por último, saber identificar quando duas equações representam ou não a mesma reta. Na escola, você viu que ao desenhar duas retas em R2, caso você não desenhe uma sobre a outra, ou elas serão paralelas, ou elas terão um ponto em comum, e nesse caso, são chamadas de concorrentes. Essas nomenclaturas de concorrentes e paralelas são chamadas de posições relativas entre duas retas. O caso de retas coincidentes normalmente não é considerado um caso de posição relativa. Uma das justificativas é que quando se fala de duas retas, é para ficar subentendido que são retas distintas. Outra justificativa é que o caso de retas coincidentes às vezes é incluído dentro do caso de retas paralelas. De qualquer forma, nosso objetivo aqui é diferenciar essas situações usando apenas as equações das retas. Mas, como estamos em R3, há mais um caso a ser considerado. É possível desenhar duas retas que não sejam nem coincidentes, nem paralelas e que não possuam um ponto em comum. Nessa situação, dizemos que as retas são reversas. Bom, em resumo, temos quatro casos a distinguir pelas equações: coincidentes, paralelas, concorrentes e reversas. É importante já frisarmos algumas propriedades de cada caso. No caso de duas retas serem coincidentes, é claro que existe algum plano que contém ambas, e a interseção, que é o conjunto dos pontos que pertencem a ambas, é a própria reta. Para retas paralelas, também é fácil ver que é um plano que contém ambas, e como são paralelas, não há pontos em comum. Para retas concorrentes, também há um plano que contém as retas e a interseção das duas é um único ponto. Por fim, no caso de retas reversas, não há um plano que contém as retas e também não há pontos em comum. O que faremos agora? Identificar cada um desses casos pelas equações das retas. Primeiro vamos identificar os casos de retas coincidentes e paralelas. Fixemos duas retas RS com pontos A1 e A2 e vetores V1 e V2. É importante frisar que normalmente você terá acesso à equação das retas, então cabe a você extrair as informações sobre ponto e vetor diretor. Aqui vai uma informação já vista nas aulas passadas. RS são a mesma reta se os vetores V1, V2 e A1, A2 são paralelos. Assim, já sabemos como identificar o caso de retas coincidentes. O caso de retas paralelas é parecido. Veja na figura que R e S são paralelas quando V1 e V2 são paralelos. Mas para que elas sejam paralelas não coincidentes, o vetor que liga os pontos A1 e A2 não pode ser paralelo também. Assim, a condição de paralelismo sem ser a mesma reta é V1 e V2 paralelos, sem que A1 e A2 também sejam. Vamos treinar um pouco. Digam quais das retas abaixo são coincidentes, paralelas ou nenhuma e nem outra. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá! Já vamos colocar aqui ponto e vetor diretor de cada reta. Se você não conseguiu extrair essas informações das equações, sua dificuldade não está nessa aula. Você precisa voltar para as duas aulas anteriores. Olhando para os quatro vetores diretores das retas, já vemos que V1, V3 e V4 são paralelos, enquanto que V2 não é paralelo a nenhum deles. Isso já descarta a possibilidade de R2 ser coincidente ou paralela a qualquer uma das outras. O paralelismo entre os vetores V1, V3 e V4 nos diz que as retas R1, R3 e R4 serão paralelas ou coincidentes. Para saber qual é cada caso, precisamos encontrar os vetores que ligam os pontos das retas. Faça as contas e verifique que A1 a 3 é igual a 1, 2, 6, que A1 a 4 é igual a 0, menos 6, 3, e que A3 a 4 é igual a menos 1, menos 8, menos 3. Como só o vetor A1 a 4 é paralelo aos vetores das retas, então R1 e R4 são coincidentes, enquanto que R3 é paralela a ambas. Agora que já sabemos verificar os casos coincidentes e paralelas, precisamos saber se os casos que não são nenhum desses dois são concorrentes ou reversas. Para chegar a essa resposta, vamos entender como diferenciar se duas retas moram ou não no mesmo plano. Observe na figura as retas RS. Desenhamos saindo da origem os vetores diretores de cada uma delas e também o vetor que liga os pontos A1 e A2. Observe que o fato de elas não serem coplanares faz com que esses três vetores também não sejam. Nessa segunda ilustração, há duas retas coplanares. Veja nos vetores V1, V2 e A1, A2 desenhados partindo da origem que, nesse caso, os três vetores são coplanares.
Em resumo, a coplanaridade entre as retas se traduz vetorialmente na coplanaridade dos vetores v1, v2 e a1, a2. Nesse momento, usamos nosso conhecimento sobre os produtos de vetores. Para saber se três vetores são ou não coplanares, basta calcular o produto misto e verificar se dá zero ou não. E esse é o nosso critério algébrico de coplanaridade de retas. Vejamos um exemplo. Há duas retas R e S e sabe-se que são coplanares. Devemos encontrar quem é M nas equações da reta R. Começamos com o básico dos problemas com retas, obter ponto e vetor. Mais uma vez, se você está tendo dificuldades em obter essas informações a partir das equações, volte para as duas aulas anteriores. Vamos calcular o vetor A1, A2, pois a coplanaridade das retas também depende desse vetor. Fazendo A2 menos A1, obtemos menos M, 0, menos 6. Agora vamos calcular o produto misto de V1, V2 e A1, A2. Fazendo o determinante, o resultado é 12M menos 18. Esta é a resposta em termos da letra M. Como o exercício nos disse que R e S são coplanares, então o resultado do produto misto deve ser zero. Com isso, obtemos a equação 12M menos 18 igual a zero, que tem solução M igual a 3 meios. Bom, acho que conseguimos tudo o que queríamos. Em primeiro lugar, nossa última conclusão foi sobre coplanaridade. Retas são ou não coplanares quando o produto misto entre os vetores diretores e o vetor que liga os pontos é zero ou não. Dentro do caso de retas coplanares, as retas podem ser coincidentes, paralelas ou concorrentes. Já sabendo que as retas são coplanares, o que diferencia os três casos é o paralelismo entre os vetores diretores e o vetor A1, A2. E quando as retas não são coplanares, só tem uma possibilidade. Obrigatoriamente elas são reversas. Vejamos um possível caminho para verificar todos esses casos. Iniciamos com duas retas e seus pontos e vetores. O teste inicial mais fácil a ser feito é verificar o paralelismo entre os vetores diretores. Se forem paralelos, devemos verificar se o vetor A1, A2 também é paralelo aos vetores diretores. Isso dirá se as retas são coincidentes ou paralelas. Por outro lado, se os vetores diretores não forem paralelos, então o produto misto é que dirá se as retas estão, no caso, concorrentes ou reversas. Nosso último assunto é falar de retas perpendiculares. Essa não é considerada uma posição relativa, é apenas uma classificação adicional. Basicamente, essa classificação está associada ao ângulo entre as retas. Vamos falar de ângulo na próxima aula, mas já daremos aqui critérios para identificar se o ângulo é ou não 90 graus. E o critério é bem simples. Como quem dá a direção das retas é o seu vetor diretor, então duas retas são perpendiculares quando seus vetores formam 90 graus, ou seja, quando seus vetores são ortogonais. Vejamos um exemplo. Vamos descobrir se algumas das retas R1, R2 e R3 são perpendiculares. Aqui já colocamos ponto e vetor de cada uma. Para saber se as retas são perpendiculares, basta saber se os vetores diretores são ortogonais. Mas já sabemos que a ortogonalidade entre vetores se verifica pelo produto escalar. Como o produto escalar entre V1 e V2 não deu zero, então as retas não são perpendiculares. O mesmo ocorreu entre as retas R1 e R3. Por fim, como o produto escalar deu zero entre V2 e V3, então as retas R2 e R3 são perpendiculares. Para finalizar essa aula, um exercício. Determine a reta que passa por A e que é ortogonal a R e S. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Como primeiro passo, lembremos que achar uma reta é o mesmo que achar ponto e vetor. Por sorte, já temos um ponto da reta, o ponto 3, 2, 1. A informação que temos sobre o vetor diretor da reta procurada é que ele é ortogonal aos vetores das retas R e S. Mas já sabemos como achar um vetor simultaneamente ortogonal a outros dois. Basta fazer o produto vetorial. Fazendo as contas, obtemos como vetor diretor menos 1, 0, menos 1. Agora é só montar a equação. Note que podemos trocar o vetor diretor por qualquer múltiplo que não alteramos a reta. Se você achar mais bonito multiplicar o vetor encontrado por menos 1, pode usar o vetor 1, 0, 1 como vetor diretor também. É isso. Nossa videoaula encerra aqui. Hora de fazer a lista de exercícios. Tudo de bom e até a próxima.